Abra comigo aí, deixa eu encontrar o livro aqui. Lucas, capítulo 19. Lucas 19. Esse texto, esta palavra, fala dos 10 servos e das 10 minas. Hoje nós vamos falar como o nosso Senhor age. O que é que o André registrou? É o quê? Eu não vi. Estou com 2 e não entendi o restante. Aposto, eu tô com 3, o 4G, porque minha conexão aqui tá com problema. Aí, se Tá bom. porventura eu cair, é por conta disso. Não, tranquilo, meu. Deus te abençoe, Diácono. Está tranquilo, a gente compreende. Amém? Rose Silva chegou também. Deixa eu ver quem mais aqui que eu não vi que chegou. Maria, né? Quem mais chegou que eu não vi? Ana Alcione, Paula. Walter. Pastor Valdo, pastor Alcione. Isso. Rose Silva. Maravilha! Vamos ler o que diz Lucas, capítulo 19, versículo número 11. A palavra fala dos 10 servos e das 10 minas. Diz assim: e ouvindo eles essas coisas, ele prosseguiu e contou uma parábola, porquanto estava perto de Jerusalém, e cuidavam que logo havia de manifestar o reino de Deus. Disse, pois, certo homem nobre partiu para uma terra remota, a fim de tomar para si um reino e voltar depois. E chamando 10 servos seus, deu-lhes 10 minas e disse-lhes: negociai até que eu venha. Mas os seus concidadãos aborreciam-no e mandaram após ele embaixadores, dizendo: não queremos que este reine sobre nós. Aconteceu que, voltando ele, depois de ter tomado o reino, disse que lhe chamasse aqueles servos a quem tinha dado o dinheiro para saber que cada um tinha ganhado e negociado, ou negociando. Veio o primeiro dizendo: Senhor, a tua mina rendeu 10 minas. E ele lhe disse: bem está, servo bom, porque no mínimo foste fiel, e sobre 10 cidades terás autoridade. E veio o segundo dizendo: Senhor, a tua mina rendeu 5 minas. A este disse também: sê tu também sobre 5 cidades. E veio outro dizendo: Senhor, aqui está a tua mina, que guardei num lenço, porque tive medo de ti, que és homem rigoroso, que tomas o que não pusestes e cegas o que não semeaste. Porém, ele lhe disse: mau servo, pela tua boca te julgarei. Sabias que eu sou homem rigoroso, que tomo o que não pus e cego o que não semeei? Por que não puseste, pois, o meu dinheiro no banco, para que eu, vindo, o exigisse com os juros?
E disse aos que estavam com ele: tirai-lhe a mina e dai-a ao que tem 10 minas. E disseram-lhe eles: Senhor, ele tem 10 minas. Pois eu vos digo que a qualquer que tiver, ser-lhe-á dado. Mas ao que não tiver, até o que tem lhe será tirado. Quanto àqueles meus inimigos, que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei-o aqui e matai-os diante de mim. Bom, uma palavra que eu falo sempre, que é palavra instrução de Deus, que é direção de Deus para nós, e nós precisamos estarmos atentos a ela. Mas vamos orar primeiro. Papai, em nome de Jesus, mais uma vez nos reunimos. Queremos te ser gratos por tudo que tens feito. Não somos nada, mas somos totalmente dependentes do Senhor. Somos carentes, papai, da sua maravilhosa graça. Somos totalmente dependentes do Senhor. Papai, não somos nada sem o Senhor, não somos nada sem a sua presença. Não iremos a lugar nenhum se o Senhor não for conosco. Mas eu sei, papai, que o Senhor é quem cuida de nós, é quem nos instrui, nos dá direção, nos direciona. E mais do que isso, nos inunda com a sua maravilhosa graça. E que é o Senhor, papai, que coloca do teu Espírito sobre as nossas vidas, para que nós possamos fazer aquilo que é a sua vontade, aquilo que o Senhor designou para cada um de nós. Já te agradecemos, papai, em nome de Jesus. Amém. Bom, ontem eu falei, no culto, eu li um versículo que está em Eclesiastes. No livro de Eclesiastes, no capítulo 9, no versículo 10. Se você tiver facilidade para encontrar, encontre e leia, se não, anote para você ver depois. Eclesiastes, capítulo 9, no versículo 10, diz assim: tudo quanto te vier a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque na sepultura para onde tu vais, não há obra, nem indústria, nem ciência e nem sabedoria alguma. Bom, o que nós aprendemos, então, que nós estamos aqui a serviço do Rei, todos nós. Nós estamos nesta terra a serviço de Deus, mas ordenados pelo Senhor Jesus. Não que não seja diretamente por Deus, nós somos comissionados. E Jesus fez isso em Mateus 28, 18, na grande comissão, quando ele disse: todo o poder é me dado no céu e na terra. E nessa hora ele assoprou sobre os seus discípulos e disse: recebei o Espírito Santo. E ele disse: ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-as a guardar tudo o que eu vos tenho falado. E eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mas de várias formas o Senhor tem falado conosco a respeito não só do nosso chamado, mas do que Ele quer de nós, do que Ele quer de mim e de você. Como nós lemos o texto aqui, o Senhor chamou a cada um aqui dos seus servos de confiança. Entregou a eles, vamos chamar de talento, de mina,
de dinheiro ou de dom. Vamos entender da forma que vai nos caber melhor diante do nosso chamado para com Deus. Então o Senhor chamou e capacitou, ele treinou, capacitou, deu talentos, deu dons. E esse dom não se recebe de qualquer forma, porque ele é proveniente da manifestação do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. É por isso que quando nós, às vezes, nos saímos bem diante de uma situação ou de uma palavra a ser liberada, a ser entregue ou a ser ministrada, nós jamais poderemos atribuir isso a nossos feitos ou à glória, a nós, porque é proveniente do Espírito Santo através dos dons, dos talentos, da capacitação que Deus dá a cada um de nós. E quando nós vamos ver aqui nesta palavra dos 10 servos e das 10 minas, 10 aqui significa ou representa a perfeição, a totalidade. Então, quer dizer, um número fechado de 0 a 10. E agora, o Senhor chama os seus servos. E ele analisa a capacidade, a capacitação de cada um. Olha só como Deus é tão maravilhoso que ele não olha. Porque um é mais capaz e tem mais dom, tem mais sabedoria para administrar um volume maior. Para Deus, isso não quer dizer que esse é melhor do que o que não tem tanta capacidade assim para administrar um grande número. Olha só como Deus trabalha. E ele chamou, e ele entendeu que alguém ali tinha capacidade para administrar 5 minas, outro para administrar 3 minas, outro para administrar 1 mina, mas ele tinha a mesma consideração para com todos aqueles agora que eram chamados para ser os mordomos. Os a palavra mor é maior e domos é casa. Mas ele confiou uma missão a cada um deles de quê? De reproduzir, de fazer a transformação e de trazer a multiplicação. Porque Deus trabalha assim. Deus trabalha o fator multiplicação. E quando nós vamos ver na palavra aqui que ele chamou o primeiro, né? Ele queria, na verdade, ele sairia para conquistar um outro reino. Não é? E de repente alguém fala, não, nós não queremos mais esse senhor. Ali já havia entrado um espírito de rebeldia. Agora ali entrava uma ação de adversários e de inimigos, ou de influências satânicas ou malignas no meio daquele povo. Os que quiseram rebelar-se contra o Senhor e a sua palavra, ou contra as suas ordens, rebelou. Mas ficaram aqueles que decidiram obedecer e trabalhar para o crescimento do reino, que é a minha função e a sua função, de trabalhar para o crescimento do reino, de anunciar o evangelho de Jesus Cristo, de levar as boas novas e de levar a notícia de salvação. Constantemente vai chegar pessoas com dificuldade até nós, para que, ou reclamando da situação, ou buscando uma ajuda, ou buscando uma direção para o que quer fazer, ou até mesmo uma palavra, um tipo de ajuda
espiritual, não é? Moral, não é? E às vezes até financeira, dentro das nossas condições e a confiança que nós podemos prestar na pessoa, por que não? Mas nós vamos entender aqui o que acontece, quais as consequências, ou o que ocorre na vida dos que obedecem e na vida dos que desobedecem. Olha só, as consequências de fazer o que Deus não mandou, não é? A vocação, né, Eclesiastes 9:10 que nós lemos, vocação é quando Deus ordena, Deus chama, e Deus fala o que é que tem que ser feito, e nos chama de servo útil. Porque ele fala na palavra dele também de servo inútil. Sabe o que é um servo inútil? É aquele que faz só o que lhe é mandado. Só aquele que lhe mandam. Então Jesus chamou de servo inútil. Porque ele quis dizer o quê? O servo útil. Ele não espera ninguém, não espera Deus e nem ninguém mandar ele fazer alguma coisa. Estou falando isso no contexto eclesiástico, estou falando isso no contexto espiritual, físico também, não é? Porque nós, que somos servos, às vezes servimos a Deus, mas às vezes nós somos trabalhadores também no secular. E às vezes eu fico observando quem já trabalhou em empresa, quem trabalha em empresa, ou hoje, como eu, tem gente que trabalha comigo. Eu fico observando o comportamento de cada um diante das coisas que precisam serem feitas, ou que a pessoa sabe que tem que fazer, mas que você tem que mandar. E no contexto eclesiástico é também a mesma coisa. E às vezes se torna até pior, porque nós somos voluntários na obra, e às vezes tem coisa que eu não faço pensando que o outro vai fazer. Não é? Como eu já disse aqui algumas vezes, a respeito do cachorro de 10 donos. Às vezes acaba morrendo de fome porque um pensa que o outro tratou, o outro pensa que o outro tratou, e no fim das contas, ninguém tratou. Mas olha só, o que fazer então? Ó, tem muita gente fazendo o que Deus não mandou. Né? Era necessário abrir um leque aqui para explicar o que é fazer o que Deus não mandou. Mas nós vamos chegar lá, naquele que enterrou o talento. Bom, então o primeiro servo que recebeu 5 minas, a palavra diz o quê? Ele trabalhou, ele granjeou, ele multiplicou as minas que o Senhor deu para ele. E agora, quando o Senhor chega e pede a prestação de contas, porque Deus pede prestação de contas, o que nós fizemos com o talento? O que nós fizemos com o dom que recebemos? O que nós fizemos com a sabedoria que nos foi dada por Deus? O que nós fizemos? Veio o segundo e falou: Senhor, eu também multipliquei as minas. E as minas que o Senhor me deu se tornaram 5 minas. Para o primeiro ele disse: olha, você foi fiel no pouco, mas vou te colocar no muito. Vou te colocar sobre 10 cidades. Agora não é minas mais. Agora não é talento mais, agora não é dinheiro mais, não é monetário. Agora é, digamos, uma coisa mais grandiosa. Então você também, olha só, o segundo diz: Senhor, a tua mina rendeu 5 minas. O Senhor disse o quê? A esse disse também: se tu também sobre 5 cidades. Olha só, mas agora,
nós vamos chegar aonde? Ao que está fazendo o que Deus não mandou. O que Deus não mandou ele fazer? Esconder a mina. Num dito popular, isso é chamado de enterrar o talento. Então, quando ele esconde essa mina, ele fez errado. Porque ele poderia, então, transmitir esse dom, essa capacidade, ou entregar a alguém. Vamos entender isso em que sentido? É quando eu sou escolhido por Deus, separado ou santificado, né? É melhor essa colocação, por exemplo, todas as pessoas que são separadas, a Bíblia chama de santificados e etc. Então, a pessoa foi escolhida, separada por Deus para servi-lo em alguma situação ou ocasião. Mas a pessoa não entende que o chamado é para ela, ou que é ela que tem que fazer, ou que ela tem que fazer. Ontem era culto de missões lá na Vargem, e houve uma colocação assim: como é que nós vamos cumprir o ID do Senhor? Para a gente não entender isso, só se não ler a Bíblia. Porque os evangelhos deixam bem claros os ensinamentos de Jesus. As formas como Jesus ensinou e as formas como ele fazia, com a intenção de nos ensinar. Jesus pregava no templo, Jesus pregava nas casas, Jesus ordenava aos discípulos que fossem, como ele disse, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E ele também mostra as condições: olha, quem crer e for batizado vai ser salvo, mas quem não crer vai ser condenado. E ele fala que os sinais seguiriam aqueles que crerem. Então, são maravilhosos os sinais, né? Ele disse: em meu nome expulsarão os demônios, em meu nome falarão novas línguas, em meu nome pegarão nas serpentes, em meu nome, se beber alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, em meu nome vocês porão a mão sobre os enfermos e eles serão curados. Então, aprendemos na palavra que Deus ordenou que nós fizéssemos algo, que nós não poderíamos ser parasitas. Irmãos, essa palavra é uma palavra esquisita, e uma palavra muito feia, e se entendermos, o efeito dessa palavra é pior ainda. Essa palavra parasita é usada para indicar uma planta que ela é disseminada, ela é, vamos dizer assim, ela é uma semente, uma fruta, que os pássaros comem, e através das fezes, eles eliminam a semente dessa planta nos galhos da árvore. E essa semente germina no galho da árvore. E com uma velocidade muito grande, ela desenvolve, ela cresce, e ela suga toda a seiva da árvore, e a árvore começa a definhar, seus frutos já não são o mesmo, não são os mesmos, os frutos perdem a qualidade, e de repente, essa planta já tomou toda a árvore. Olhando de longe, ela tem um formato e parece um pouco com a planta, com a folha do Oroponopsis, ela só é maior um pouquinho. Alguns a chamam também de erva de passarinho. E quando esse nome parasita, significa também verme, aquilo que consome o que não produz, aquilo que explora, aquilo que vem quando bate em um organismo, é para causar danos ou destruição, assim como faz uma árvore. E também, quando nós olharmos por uma pessoa possuída por entidades malignas e demônios, a pessoa fica, né, com a sua, digamos, a sua natureza, né, a natureza, ou, digamos, a
a sua afeição não é mais natural, a fisionomia muda, a expressão muda, a pessoa fica totalmente diferente, porque agora não é ela mais quem responde ali, mas sim tem algo que a domina. E assim é o homem quando o Espírito Santo de Deus não está sobre a vida dele, mas ele está possuído por uma erva daninha ou por entidades malignas ou demônios. Isso é muito sério. E Jesus já falou disso em Mateus 12, 43. Jesus fala assim: e quando o espírito imundo sai do homem, ele anda por lugares áridos, buscando repouso. E se ele não encontrar, ele volta e fala assim: olha, eu vou voltar para a casa de onde eu saí. E quando ele volta, por exemplo, ele saiu, a casa ficou limpa, varrida e adornada. O Espírito Santo não foi convidado para habitar. Por isso nós temos que convidar o Espírito Santo para habitar em nós, para permanecer, fazer morada em nós, porque senão outra coisa entra. E quando outra coisa entra, traz loucura, traz desânimo, traz desejo de morte, traz desejo de suicídio, traz doenças, traz enfermidades, quando outra coisa habita o nosso ser. Porque o propósito é destruir a casa. Pensa bem quando... Olha só, na nossa região aqui a gente vê algumas casas destruídas, sujas, paredes sujas, né? Casa toda rabiscada, às vezes até com carvão mesmo, que usaram lenha, casa suja ali, o espírito da imundície habita. Certa vez nós fomos fazer evangelismo, a gente fazia muito evangelismo aqui no interior aqui de Betinha, né? Aqui na zona rural, e nós fomos em uma casa. Morava um pessoal lá, uma família de pessoas bem escurinha. E essa família, meus irmãos, nós fomos lá evangelizar. E essa família é o seguinte, na cidade, na região, todo mundo sabia que eles usavam uma roupa no corpo até a roupa acabar. Acabava, vestia outra, não existia esse negócio de banho e tomar banho, etc., não existia. E nós fomos fazer o evangelismo lá. Sabe aquela pessoa que gosta de chegar na casa dos outros e pedir água? Sabe, saiu daqui, andou um pouquinho na esquina, já vai pedir água na casa dos outros. Aí estava a minha esposa e uma diaconisa da igreja. E quando elas pediram água, trouxeram uma água num copo. A água estava um pouco marrom, e o copo de alumínio, se você passasse a unha assim, a sua unha ficava cheia de coisa por baixo, parecendo cera de nariz. E agora? Pediram, tem que beber. Então, é mais ou menos por aí a ideia de uma casa, ou o ser humano. Lá habitava o espírito da imundícia, da sujeira e etc. E o ser humano se torna a mesma coisa. Alguém já viu falar um ditado, uma expressão que fala assim: por fora, bela viola, por dentro, pão bolonhento. Jesus falou também de sepulcros caiados, catatumba, né? Ou jazigo, etc., ou cova, sepultura, que as pessoas vão lá, fazem aquilo lá de mármore, de granito, faz de pedra ardósia, faz uma casinha lá, né, e etc. e tal. Por fora, lindo, maravilhoso. Mas lá dentro, corpos apodrecendo, o corpo apodrecendo. E ali o verme destruindo e consumindo a carne. Então, Jesus fez questão de retratar isso. E nós vimos Eclesiastes agora, 9:10. Tudo quanto te vier a mão para fazer, faça conforme todas as suas forças. Porque na sepultura para onde vais, não tem sabedoria nenhuma, não tem indústria, não tem ciência, não tem obra alguma. E o que te der, ou o que você tiver a oportunidade de fazer, faça hoje.
Depois vocês vão ver o vídeo que eu gravei antes de entrar aqui. Né? Já está no Reels, já está no Facebook, só não coloquei no Instagram e nem no YouTube, porque não deu tempo. Mas o título lá no Facebook vocês vão ver. Para que esperar amanhã para viver um dia? Um dia não haverá mais amanhã. E você não terá vivido. Por que eu estou falando isso? Porque haverá um dia que a gente vai pedir força para Deus. Deus, eu quero fazer a sua obra. Deus, me prospera, porque eu quero ter condição financeira de fazer a tua obra. Não é? Olha só, hoje eu chamei a atenção de um pastor. No ano passado, no final do ano passado, ele estava com construção na casa dele. E ele falou assim, pastor, como é que está a sua obra lá em Moçambique? Como é que está a igreja? Eu falei, está bem, graças a Deus. Nós estamos preparando a festa. Nunca fizeram um jantar, festa de final de ano, nós estamos preparando. Ele falou comigo assim, vê para mim quanto que fica lá 50 frangos, que eu vou doar 50 frangos para o jantar dele ser abençoado, a festa ser abençoada. Eu vim todo empolgado, né? Porque eu já ia mandar o dinheiro como eu mando todo mês mesmo, né? Deus tem usado pessoas, Deus, Espírito Santo de Deus. Isso é obra do Espírito Santo, irmãos. Gente que às vezes nem frequenta a nossa igreja. Pastor, senti esse mês de te dar uma oferta para ajudar o seu trabalho lá. Eu vim empolgado, irmãos. E cheguei aqui, liguei, mandei mensagem para lá. Quanto que fica 50 frangos? Porque eu tenho um pastor amigo aqui que vai doar 50 frangos. Me deram um preço, o pessoal ficou alegre. E ele não me deu 50 frangos, nada. Nós não deixamos de fazer a comida lá, o almoço lá. Porque é Deus quem cuida. E passamos, às vezes, o ano conversando, entregando material. Quando foi hoje, ele me mandou mensagem de novo, perguntando quando é que eu vou lá, qual que é o tempo melhor para ir lá, e quando eu for ele quer ir. E outra coisa, e quanto que fica 50 frangos para doar para o pessoal lá fazer a festa do fim de ano? Aí eu peguei ele no pulão. Falei, se o ano passado o senhor me prometeu 50 frangos, e eu falei lá, pedi preço, e o povo ficou empolgado, entusiasmado, porque eles nunca tiveram isso. Nunca tiveram um almoço de Natal, nunca tiveram um jantar de Natal. E eu anunciei isso lá, pedi o preço, e o pessoal ficou empolgado, até eu fiquei. E o senhor não compareceu. Aí ele falou que teve um problema lá, problema de família, etc. Tal, mas ele estava fazendo uma mega obra na casa dele. Essa obra não parou, mas ele disse que estava com problema e tal, e eu aceitei. Porque a palavra diz que não é por força e nem por violência, é pelo poder de Deus. Então, quer dizer, quantas pessoas me ajudam, quantas pessoas que estão aqui agora, nesse grupo e que me ajudam nesse trabalho. E que eu louvo a Deus pela vida. Né? Ontem alguém falou assim, no culto, na abertura do culto, né? Uma irmã diaconisa quer fazer o louvor lá, Glaucia. Ela falou assim, às vezes nós esquecemos de falar com o irmão, obrigado por você estar aqui. Obrigado por você estar aqui. Ela foi falando e de repente ela falou assim, obrigado, apóstolo, por você não desistir de nós. Obrigado por o senhor permanecer firme na presença de Deus e nos conduzindo nos caminhos da salvação em Jesus Cristo. Eu achei muito interessante isso, e hoje, né, como, né, eu vou repetir isso aqui, mas eu tenho falado muito isso aqui, que eu amo vocês, e é por essa razão que eu estou aqui, porque eu tenho um apreço, eu tenho uma estima muito grande pela vida de todos vocês que estão aqui, não é? Acho que já chegamos ou já passamos de 3 anos juntos aqui, e porque eu venho, porque eu sei que vocês estarão aqui, né? Eu passo o dia já meditando o que nós vamos fazer à noite, o que nós vamos falar à noite, não é? Qual que é a direção do Espírito Santo para a transmissão da noite? E é por essa alegria no coração de estar junto com vocês que eu estou aqui. É uma alegria muito grande, é uma satisfação muito grande que eu tenho no coração de estar com vocês. Aqui eu entendo, quando o Senhor fala aqui, nessa parábola dos talentos, né?
e das 10 minas, dos 10 servos. Eu entendo isso, sabe? E às vezes, como eu disse lá ontem, não é querendo, por exemplo, qual que é o talento que Deus te deu. Vou dar o exemplo aqui, Thaisa. Deus deu ela um talento maravilhoso, um dom maravilhoso, que é de louvar ao Senhor, de cantar, não é? Deus deu o talento aqui, todo mundo aqui tem, ó, o diácono Enio, o diácono Tiago, né? A diaconisa Nájila, que dança, e aqueles que vêm, pastor Walter está aí, pastor Alcione, que Deus me deu a graça, né? De legitimá-los pastores, né? E hoje estão fazendo um trabalho maravilhoso lá em Tabira, cuidando de igreja, cuidando de vidas. Na semana passada, pastor Walter não entrou porque estava lá dando atendimento lá, não é? Porque nós não somos só pastores, nós somos psicólogos, nós somos médicos, nós somos cientistas, nós somos, né, se bobear, nós somos banco também, porque às vezes as pessoas vêm com dificuldade financeira e às vezes a gente quebra a cara com isso. A gente quebra a cara porque às vezes o inimigo usa a pessoa numa situação difícil para chegar até você, para reclamar de uma situação financeira, você vai ajuda, o dia que a pessoa apruma na vida, ela vaza e dá tchau para você, vira seu inimigo, fala mal de você, etc. Então, é o talento que Deus deu. Então, quer dizer, tem o diácono Tiago, o diácono Enio, que Deus deu eles o dom maravilhoso, que é o dom da palavra, né, da homilética, né, de se posicionar, né, da dicção e etc. E nós, assim, como a palavra diz aqui, Deus deu talentos. Eu sempre falo isso, que Deus vai nos dando de acordo com a nossa capacidade. Nós adquirimos capacidade, administramos com sabedoria, Ele acrescenta mais. Isso é em tudo na nossa vida. Seja no financeiro, seja no espiritual, seja ministerial, seja em tudo que nós fizermos. À medida que nós vamos aperfeiçoando, à medida que nós vamos crescendo na graça, no conhecimento e também, principalmente, no temor do Senhor, Ele acrescenta mais sobre as nossas vidas para a glória do nome dEle. Olha só que coisa maravilhosa. Pastor Walter escreveu, nós também te amamos. Então, o chamado, né? Olha só, o chamado de Deus para as nossas vidas é como ontem eu falei lá sobre Jonas, o profeta Jonas. Quando Deus mandou Jonas ir pregar na cidade de Nínive, que hoje é o Iraque. Ele comprou a passagem, desceu a Jope, comprou a passagem, pagou a passagem, entrou no navio e foi para Tarsis. Nesse navio, irmãos, o que aconteceu? Lá dentro tinha gente levando seus bens, suas posses, suas riquezas. Alguns levavam animais, alguns levavam alguma coisa que comprou e etc. Alguns iam para casa, alguns iam para vender, fazer feira, etc. Mas, por causa de uma pessoa que negligenciou o seu chamado lá dentro, porque no começo de Jonas, do livro de Jonas, Deus fala, Jonas, filho de Amitai, quer dizer, para não haver engano, é você mesmo. Levanta-te e desce à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a mim. Então, quando Deus fala, olha só, esse levanta-te quer dizer te prepare. Esse levanta quer dizer te disponha. Esse levanta-te quer dizer, olha, se posicione porque eu quero que você seja um instrumento nas minhas mãos. E a palavra diz o quê? Ele se levantou, desceu a Jope, comprou a passagem, entrou no navio para ir para Tarsis. Mas no decorrer da jornada, Deus mandou o quê? Um grande vento. Olha o perigo de a gente estar numa embarcação como rebelde. Olha o perigo da gente estar diante de um chamado de Deus como rebelde. Olha que perigo de nós estarmos, né, dentro, olha só, dentro da nossa casa como um rebelde, como um desobediente a Deus, como um desobediente à palavra de Deus. Por quê? Você está querendo dizer o que, apóstolo? Que eu tenho que ir para não.
O Espírito Santo te mostra qual que é o seu talento, qual que é a sua capacidade, qual que é a sua capacitação. Por exemplo, se você não pode ir, você pode contribuir orando para quem vai. Se você não pode ir, mas pode orar, você pode abençoar, ofertar para ajudar aquele que vai. Você entende? E se você não pode ir, pode contribuir, pode ofertar para abençoar quem vai, e você pode fazer um discípulo seu. Como? Falando de Jesus para ele, ganhando ele para Jesus. E se você ganhou, você vai consolidar, vai afirmar que você é de Jesus, que realmente você serve a Deus, e que Deus é Senhor da sua vida, e que ai de você se não fosse Jesus. E aquela pessoa vai ter a mesma convicção, a mesma expectativa em Deus, diante talvez da dificuldade que está vivendo, e vai querer ter uma vida como a sua. Não que a sua vida pode ser que a sua vida não esteja muito boa, mas que você mostra para ela que você tem fé que vai melhorar. Então você ganhou a pessoa para Cristo, está consolidando essa pessoa, e agora você vai discipular essa pessoa. Como é discipular? Fazer com que a pessoa tenha o mesmo comportamento seu. Ainda que o seu comportamento não seja essas coisas, mas vai melhorar. Porque nós não somos perfeitos. Nós não somos perfeitos. Nós estamos vendo aí, eu não tenho o nome aqui do pastor, fundador, acho que tinha 52 anos, da igreja Bola de Neve. É um nome, quando eu vi esse nome pela primeira vez, achei muito estranho. A igreja chama Bola de Neve. Mas ele arrebanhou, tirou muitos jovens das drogas, dos vícios, da prostituição. Mas ele morreu, não sei se foi ontem, se foi anteontem, ou se foi hoje, em um acidente de moto. E agora, muitas pessoas estão indo para redes sociais falar dos defeitos do homem. Misericórdia disso aí. Porque ninguém é perfeito. Ninguém é perfeito. Todos nós temos as nossas dificuldades, nossos defeitos. E para descobri-la, basta alguém conviver conosco por algum tempo. Eu tenho muita preocupação com relação a isso. Sabe por quê? Muitas vezes as pessoas olham para a gente e nos vê a pessoa perfeita, porque não convive conosco. Mas se conviver, vai descobrir que nós temos as nossas dificuldades. Isso todo ser humano tem. A Bíblia diz que Deus olhou aqui na terra e não viu nenhum justo sequer, mas viu homens dignos de arrependimento. Então a Bíblia fala que para Deus, se não fosse a misericórdia dele, nós não passávamos de trapo de imundícia. Então hoje o homem morreu e muitas pessoas estão indo para redes sociais para falar dos defeitos do homem. Espera aí, a perfeição, só Jesus, só em Cristo Jesus, ou quando nós chegarmos no céu glorificados, santificados. Mas por enquanto nós estamos aqui sendo tratados, sendo lapidados. E era o caso, aqui agora, do homem que fez o que Deus não mandou fazer, enterrar o talento. Deus não nos mandou enterrar o nosso talento. Não. Olha só, para salvar, você sabia que Deus não faz acepção de pessoas para salvar? Sabia não? Olha, para salvar, o Senhor salva o preto, o branco, né? Deus salva o rico, o pobre, né? Deus salva o europeu, o asiático, não importa. Levantou a mão e confessou Jesus e o reconheceu como Senhor e Salvador de sua vida. Ele salva. Mas para usar, ele tem os seus xodó. Isso tem. Os seus xodózinhos. Deus é especialista nisso. Ele tem prazer de escolher e usar os seus escolhidos. Deus tem especialista. Mas isso não quer dizer que alguns recebeu o talento de Deus, da parte de Deus, e não colocou em ação, que não é o escolhido. Basta se posicionar e colocar em ação aquilo que Deus, né,
determinou e deu a cada um. Então, ele usou Noé, ele usou Moisés, ele usou Abraão, ele usou Josué e os profetas. E pode hoje usar a mim e usar a você também. Deus usou muita gente boa, muitos homens bons, homens abençoados. E hoje ele escolheu a mim, ele escolheu a você, não é? Isaías 55:6, a palavra do Senhor deixa bem claro assim, olha, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Ou seja, hoje nós temos a oportunidade, como esse homem aqui, né, que teve a sua oportunidade, mas preferiu enterrar o talento, preferiu esconder ou guardar o talento. Mas houve o dia do acerto de contas, como o Senhor falou, eu vou voltar, eu vou querer prestação de contas. E ele falou, Senhor, eu tive medo, porque o Senhor colhe onde não plantou, o Senhor busca onde o Senhor não deixou. Não é? Ele aqui fala, olha só, eu sou homem rigoroso, que tomo o que não pus e cego o que não semeei. Por que não pusesse, pois, o meu dinheiro no banco, diante dos banqueiros? Porque quando eu viesse, eu tinha direito de recebê-lo com juros. Aí vem aquelas palavras de Jesus, se nós não clamarmos, as pedras hão de clamar. Sabe o que é pedra? Que clama é os que estão fazendo o que Deus não mandou fazer. E as caridades, com o propósito de enganar as pessoas, não é? Aquelas pessoas que vêm com aparência de piedade, fazem obra de caridade, criam associações, ONGs, com a intenção de ajudar o pobre. E, com isso, enganam o pobre, dizendo que está fazendo a obra de Deus, mas não é verdade. Então, quando o Senhor fala aqui, não é? Coloque o meu dinheiro no banco, ou seja, as pedras vão clamar no meu e no seu lugar, se nós não fizermos o que Deus mandou. Quando Jesus fala com os seus discípulos, ele chamou os discípulos, alguém vai falar assim, mas eu não sei como fazer. Leia os evangelhos. Jesus vai te ensinar claramente, o manual está aqui. Jesus, Mateus capítulo 10, pronto, começa ali. Só que não começa ali. Começa a jornada dos discípulos ali, porque até ali foi instrução. Ele agora chama os discípulos e dá a eles poder sobre todos os espíritos imundos para os expulsarem e curar toda a sorte de enfermidade e todo o mal. E falou com eles, indo pregar e dizendo, é chegado o reino dos céus. E no versículo 8 do capítulo 10 ele fala, e curai os enfermos, limpai os leprosos, expulsai os demônios, ressuscitai os mortos, de graça recebestes, de graça dai. Então Jesus ensinou e ordenou e o ide. Como nós falamos do ganhar, né? Consolidar, fazer com que a pessoa tenha a mesma convicção, a mesma fé que eu tenho. Não é por imposição, não. Porque Jesus falou, quando você tiver de falar a alguém em meu nome, não tenha medo com o que você haverá de falar. Porque quando você abrir a sua boca, o Espírito Santo falará por você. Ele disse, então, né, ganhar a pessoa para Cristo, levá-la a confessar a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Consolidar é caminhar junto, é estar lado a lado, é dar uma ligação e perguntar, você está bem? Como é que você está? Isso é consolidar. Discipular é fazer com que a pessoa agora seja o seu discípulo. Que ela tenha a mesma aparência sua, não física, mas o mesmo entendimento que você tem na sua palavra. Ela estando assim, ela está preparada para ser enviada. Isso aí que Jesus ensinou. Ganhar, consolidar, discipular e enviar. Porque quando Jesus disse, né, eu vos farei discípulos e vós
farão discípulos de todas as nações. Mateus 28, 18. E de fazer discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-as a guardar tudo que eu vos tenho falado. E eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Sabe o que significa isso? Todos os dias, Jesus está comigo. Todos os dias, Jesus está com você. Todos os dias, Jesus está na sua casa. Todos os dias, Jesus está na sua família. Todos os dias, Jesus está guardando seus passos, suas jornadas. Todos os dias, Jesus está lhe dando vida e vida com abundância. Todos os dias, Jesus prometeu que ele estaria conosco. Amém, queridos?